Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de sabedoria, riqueza e vida plena. Sejam então todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, você é que faz o seu dia ser bom. Não existe nenhum leão lá fora te esperando para te atacar. Não existe nenhum leão lá fora, o leão está dentro de você. Então resolva todas as suas questões internas, resolva os seus problemas, resolva o que está no seu interior e o mundo lá fora vai ficar bonito e pleno de riqueza, pleno de recursos, pleno de sabedoria, de todas as coisas boas que Deus já criou para mim e para você. Lembre-se, Deus trabalha 24 horas por dia fazendo tudo que é bom para você, fazendo tudo que é bom para você. Não existe escassez de recursos, não existe miséria, não existe pobreza, só existe sabedoria e riqueza, riqueza plena, vida plena em tudo que Deus fez para você. Então, procure resolver as suas questões internas, resolva tudo que está dentro de você e o mundo lá fora vai ficar perfeito. Vai ser um mundo de paz, de alegria, um mundo bonito, um mundo maravilhoso para você. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler mais um capítulo do livro de Gênesis e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 42 do livro de Gênesis, o livro da criação. O livro onde Deus criou todas as coisas, para mim e para você, tudo já está criado. Então acesse, procure acessar, busque acessar. Se você ainda não tem vida plena, se você está vivendo uma vida de escassez e de pobreza, é porque você ainda não aprendeu a acessar os recursos que Deus fez para você, a riqueza que Deus fez para você. Por que você ainda não consegue fazer isso? Porque você ainda não leu o manual de instruções para a sua vida. E do que estamos falando, Raimundo? Do que o Senhor está falando? Estamos falando da nossa Bíblia Sagrada, o livro da vida, o manual de instruções para a vida. Então procure ler o manual de instruções da sua vida e você vai conseguir, você vai aprender a acessar todas as funções e todo o poder que você tem para fazer a sua vida ser plena, rica, próspera e abundante. Então vamos fazer a leitura de hoje, vamos ler e comentar o capítulo 42 do livro de Gênesis e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, vamos pegar aqui, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, se você não acredita nisso, não tem problema. Nós estamos aqui para debater, discutir, nem se desfazer das crenças e religiões de ninguém. Apenas você está perdendo uma grande oportunidade de adquirir mais sabedoria, pois a Bíblia é um livro cheio de sabedoria, riqueza, prosperidade e vida plena. Então vamos abrir aqui, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia e a Bíblia ela é formada por 66 livros, 66 livros, 1189 versículos, 1189 capítulos, 31.200 versículos. E o nosso trabalho aqui é ler e comentar um por um. Então, bora lá? Vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que este trabalho chegue para mais e mais pessoas e assim a gente possa tocar no coração e ajudar as pessoas. Então atualmente estamos
passando pela história de José, José do Egito. E se você não viu os demais capítulos, se você não acompanhou os vídeos dos demais capítulos, se você não viu a nossa leitura aí, recomendo que você entre aí no nosso canal, selecione a playlist Gênesis e lá você vai encontrar os vídeos dos capítulos anteriores, pois agora estamos falando da história de José do Egito. Uma história fascinante, de muita sabedoria, de muita fé, resiliência e um homem que era obediente, seguia princípios, um homem que era muito bem visto por Deus. E ele governou na sua escravidão. Quando foi vendido como escravo, ele foi governante da casa do guarda, ou seja, do chefe da guarda do faraó. Depois ele governou na prisão e ele governou todo o Egito. E acima dele só estava o faraó, um homem que era escravo até então. Ele passou 13 anos, exatamente 13 anos, vivendo como escravo. Perfeito? Então vamos continuar aqui. Capítulo 42, e começamos assim, versículo 1. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: por que ficais olhando uns para os outros? Então, só recordando que o faraó teve um sonho, onde ele via 7 vacas gordas e formosas, de bom aspecto, e 7 vacas magras e secas, vacas magras e de feio aspecto, e estas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Depois, o mesmo sonho, ele via 7 espigas de trigo boas e 7 espigas secas, queimadas pelo vento do Oriente. E as 7 espigas secas comiam as 7 espigas gordas. Então José decifrou esse sonho, José conseguiu interpretar o sonho do faraó, e a resolução do sonho foi exatamente essa, que no Egito, ou seja, nós teríamos aí 7 anos de muita fartura, de boa colheita, de chuva, de alegria, de muita prosperidade para o povo do Egito, e logo depois viriam 7 anos de seca, de fome e escassez. E assim foi feito. E José foi eleito, foi colocado como governador geral do Egito, exatamente porque ele conseguiu interpretar o sonho do faraó. Então o que ele fez? Nos 7 anos de muita fartura, de muita colheita, de muita produção, ele guardou 20%, ou seja, 1/5 de tudo que era produzido. Ele armazenou, ele estocou 20% de tudo que era produzido. Ele fez isso pro faraó. Perfeito? Então, no mundo inteiro, em todas as outras cidades existiam fome, inclusive no Egito também. Então todos se dirigiam até o Egito para comprarem trigo, para comprarem alimentos, para comprarem grãos. E somente o Egito tinha esse alimento. E com isso, o Egito cresceu, se fortaleceu e se enriqueceu muito. Então, Jacó, vendo aqui que no Egito existiam grãos, existia trigo, existia pão. Então o que Jacó fala para os seus filhos? Vão até o Egito, não fiquem aí de boca aberta, reclamando, questionando. Vão até o Egito e comprem trigo. Versículo 2. E ele diz: eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós, para que vivamos e não morramos. Então, quando a seca chega, quando a fome chega lá nas terras de Jacó, ele fala para os seus filhos: se dirijam até o Egito, vão lá comprar grãos, vão lá comprar trigo, para que não morramos de fome. Versículo 3: e os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Então, obedecendo a ordem do pai, eles foram para o Egito. Eles desceram até o Egito para comprar trigo. Mas Benjamim, o irmão de José, não enviou com seus irmãos. Então, o que aconteceu? Então, Jacó enviou os 10 irmãos
de José, mas não envia Benjamim, pois Benjamim era seu filho caçula, era o filho mais novo de Jacó, o irmão legítimo de Jacó com Raquel. Então, o irmão legítimo de José era Benjamim. É o filho que Jacó teve com Raquel, sua amada esposa. Pois ele disse, para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. Então ele segura Benjamim, ele não deixa Benjamim com os outros 10 irmãos, para que não aconteça, se porventura acontecer alguma tragédia, alguma desgraça, que ele não perca também seu filho amado, já que ele já tinha perdido José, então ele não queria perder também Benjamim. Versículo 5, e os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. Então, na terra de Canaã ali, existia fome, existia seca, existia muita miséria, muita escassez. Então, eles se dirigiram até o Egito para comprar trigo, para comprar alimentos, mantimentos. Versículo 6, e José era governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com sua face em terra. Então José era o governador geral ali do Egito, era ele que vendia o trigo, os alimentos, os grãos para os outros povos, para as pessoas, né? E seus irmãos foram até ele sem saber, claro, não sabiam, pois já tinha se passado 13 anos, né? Que José tinha sido vendido como escravo. Então eles se curvaram diante de José. E José viu seus irmãos. Versículo 7. E José viu seus irmãos. E ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles e falou asperamente com eles. E ele lhes disse, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã para comprar alimento. Então, seus irmãos se curvaram diante de José, né? E ele se fez de estranho. Ele reconheceu os irmãos, reconheceu os 10 irmãos, mas ele se fez de estranho para seus irmãos. E perguntou para eles, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprar alimento. Versículo 8, e José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José sabia ali com quem ele estava falando, mas seus irmãos não o reconheceram, né? Pois eles achavam que José estava bem distante dali, já poderia até estar morto, né? Pois José foi vendido como escravo por seus irmãos, por esses 10 irmãos que foram até o Egito para comprar alimentos. Versículo 9, e José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles, e lhes disse, sois espiões? Viestes para ver a nudez da terra? Então José, né, ele apronta ali com os irmãos dele, né? Então ele pergunta para os seus irmãos, vocês são espiões? Vieram aqui para ver a nudez da terra? Versículo 10, e eles lhes disseram, não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Não, não viemos aqui para espionar a terra, mas sim para comprar alimento. E somos seus servos, teus servos. Versículo 11, somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros, teus servos não são espiões. Então somos todos filhos de um único homem, somos servos verdadeiros, seus servos não são espiões, ou seja, nós não somos espiões, não viemos aqui para espionar as riquezas do Egito. Versículo 12, e José lhes disse, não, mas para ver a nudez da terra, que é que viestes. Então José afirma aqui, não, vocês não vieram aqui para comprar alimentos, vocês vieram aqui para espionar as terras, para espionar as riquezas do Egito. Foi para isto que vocês vieram. E eles disseram, teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está. Então,
os irmãos ali de José, eles falam, não, nós somos todos filhos de um único homem. Na verdade, nós somos 12. O mais jovem, o mais novo, ficou com nosso pai. E o outro não está com nós, não está mais entre nós. Versículo 14. E José lhes disse, foi isso que eu vos falei, dizendo, sois espiões. Então foi isso que eu vos falei, dizendo a vocês, vocês são espiões. Versículo 15. Por isto sereis provados, por isto vocês serão provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que nosso irmão mais jovem venha para cá. Aliás, a não ser que vosso irmão mais jovem venha também para cá. Então, por isto José falando para eles. Eu acredito que vocês são espiões. Perfeito? Mas para provar que vocês não são, vocês vão ter que trazer o irmão mais novo. Pois a história que vocês estão contando não está me convencendo. Então vocês precisam trazer o irmão mais novo para cá também. Vocês vão ter que trazer, no caso, Benjamim, que era o filho amado de Jacó, já que Jacó havia perdido, né? Pois para Jacó foi contada a história de que José foi morto por uma fera no meio do deserto. Então, para Jacó não existia mais José. Então, seu filho querido, seu filho amado agora era Benjamim. Então, José aqui, para provar, pede para eles provarem que eles não são espiões, eles vão ter que trazer à presença dele o filho mais novo, ou seja, Benjamim. Versículo 16. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós. Ou senão, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. Então, enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou senão, pela vida de Faraó, verdadeiramente vocês são espiões. Versículo 17. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no terceiro dia, fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Então José colocou todos ali os irmãos na prisão, e eles ficaram presos por 3 dias. E José lhes disse, no terceiro dia José falou com eles, fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Versículo 19. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós, levai trigo para a fome de suas casas. Então, José, depois de 3 dias, José manteve ali os 10 irmãos dele presos, os 10 irmãos ficaram presos. Depois de 3 dias, José se dirige a eles e diz, se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós, levai trigo para a fome de suas casas. Então, um de vocês vai ficar aqui preso, os outros 9 vão até a casa, vão levar trigo, vão levar comida para as vossas casas. Versículo 20. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, assim vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. Então os 9 irmãos foram abastecidos ali com trigo, com alimento, e se dirigiram para a casa deles, voltaram para casa, para as terras de Canaã, enquanto um ficou aprisionado, aguardando a presença do irmão mais novo, para que eles pudessem provar que não são espiões. Versículo 21. E eles disseram uns aos outros, somos realmente culpados a respeito do nosso irmão, quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não o escutamos. Por isso veio essa desgraça sobre nós. Então os irmãos ali falaram entre eles, tá vendo? Aqui nós estamos pagando aqui pelo que fizemos com José.
E é por isso que nós estamos passando por essa desgraça. Então é por isso que a desgraça veio sobre nós. Porque quando o nosso irmão suplicava por clemência, suplicava por misericórdia, suplicava para que nós salvássemos a vida dele, não fizemos nada. Então essa desgraça agora está caindo sobre nós. Versículo 22. E Rúben lhes respondeu dizendo, não vos falei dizendo, não pequeis contra o menino, e vós não ouvistes? Por isto eis que o seu sangue também é requerido. Então Rúben, fala com eles ali, diz, olha, lembra que eu falei que não devíamos fazer nenhum mal contra o menino? Não devíamos pecar contra o menino? E é por isso que o nosso sangue está sendo requerido neste momento. Versículo 23. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. Então, eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. Então, José não se dirigia diretamente a seus irmãos. Era um intérprete que fazia ali a tradução, do egípcio para a linguagem lá, no caso do povo hebreu. Versículo 24. E ele se afastou deles e chorou, e voltou a eles novamente, e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José se afastou deles, porque José entendia tudo que eles estavam falando. José se afastou e chorou. Depois, quando José volta, pega um deles, no caso Simeão, e o amarra, e deixa ele detido ali. Versículo 25. Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos, e que lhe devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho, e assim lhes fizeram. Então José ordenou que enchessem os seus sacos de alimento, de trigo, e que devolvessem, que colocassem ali dentro do saco, escondido todo o dinheiro que eles haviam pagado ali por aquele alimento, por aquele trigo. Versículo 26. E eles carregaram os seus jumentos com trigo e partiram dali. Então os irmãos de José, os 9 agora, porque um ficou retido, Simeão ficou detido, ficou amarrado, Então os 9 carregaram ali seus jumentos com todo aquele trigo, com todo o trigo que eles compraram, e partiram dali, foram embora dali, voltaram para as terras de Canaã, voltaram para as terras de Jacó. Versículo 27. E quando um deles abriu o seu saco para dar forragem ao seu jumento, na hospedaria ele viu o seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. Então foi enchido os sacos, de trigo, e ali na boca do saco foi colocado o dinheiro de volta. José devolveu o dinheiro de todos eles. Versículo 28. Ele disse a seus irmãos, meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros, o que é isto que Deus nos fez? Então eles temeram ali, porque encontraram ali na boca do saco todo o dinheiro que eles haviam pago por aquele alimento, por aquele trigo. Mas eles ficaram temerosos, eles ficaram achando que aquela ali era uma peça que Deus estava fazendo contra eles devido ao pecado que eles haviam cometido com José. Versículo 29. E eles vieram a Jacó, seu pai, a terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo. Então eles voltaram até a terra de Canaã, até as terras de Jacó, até as terras de Jacó, que agora é Israel, e contaram para Jacó tudo que tinha acontecido. Versículo 30. O homem que é o Senhor da terra falou asperamente conosco e nos tomou por espiões da terra. Então, aquele homem que governa toda aquela terra falou rapidamente com nós. Ele foi até agressivo conosco e nos tomou por espiões e nos considerou e achou que nós éramos espiões da terra. Versículo 31. E lhe dissemos, somos homens verdadeiros, não somos espiões.
Versículo 32. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está, e o mais jovem está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Então somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. E um de nós não está mais conosco, E o outro é o mais jovem que ficou na terra de nosso pai, a terra de Canaã. O mais jovem ficou, o mais novo ficou. Versículo 33. E o homem, senhor da terra, nos disse: por isto eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias e parti. Então o homem, senhor da terra, nos disse: por isto eu saberei se sois espiões ou não. Levai, deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias. Versículo 34. Trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. Então, a missão que os irmãos aqui passam para Jacó é exatamente essa. Olha, o homem que é o governante daquela terra nos tratou como espiões, nós fomos tratados rispidamente, rigorosamente, né? Ele nos tratou como verdadeiros espiões. E foi deixado, um de nós, Simeão no caso, foi deixado lá como preso, como garantia, para que nós levemos até a presença dele Benjamim, que é o nosso irmão mais novo. E aí, quando nós levarmos nosso irmão mais novo, poderemos resgatar Simeão. E assim provaremos para aquele homem que nós não somos espiões, não somos espiões da terra. Versículo 35. E aconteceu que quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. Então todos ali esvaziaram os sacos e o dinheiro de todos estava ali dentro do saco. Perfeito? E ali eles ficaram temerosos juntamente com Jacó. Jacó e seus irmãos temeram, pois não sabiam o que estava acontecendo. Ali eles acharam que era uma armadilha. Versículo 36. E Jacó, seu pai, disse-lhes: vós me privastes de meus filhos. Vós me privastes de meus filhos. José não está, e Simeão não está. E ainda queres tomar Benjamim? Todas estas coisas estão contra mim. Então Jacó se dirige a seus filhos, seus 9 filhos agora, né? Porque Simeão ficou preso, né? Simeão ficou preso, então ele diz, né? Vós me privaste dos meus filhos, me privaram de José, que não está mais comigo, me privaram de Simeão, que não está mais comigo, e agora vocês querem levar também Benjamim? Tudo isto é um grande fardo, é um grande peso contra mim. Versículo 37. E Rúben falou com seu pai, dizendo: mata meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o na minha mão, e eu o trarei para ti novamente. Então Rúben diz para seu pai Jacó: olha, se eu não trouxer Benjamim de volta, pode matar meus 2 filhos. Pode matar meus 2 filhos, pois eu, vou trazer de volta tanto Benjamim como Simeão. Versículo 38, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, mais um versículo de muita sabedoria, de muito entendimento e discernimento. Um versículo que é para você adquirir discernimento, você conseguir resgatar aquilo que de fato é importante para você. E o que é mais importante em tudo? É a sabedoria. Versículo 38. E ele disse: meu filho não descerá convosco. Ou seja, ele, Jacó. E Jacó diz para Rúben: meu filho não descerá convosco, pois
pois seu irmão está morto e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. Então Jacó diz para Rúben: você não vai levar meu filho, pois seu irmão já se foi. E ele ficou sozinho, ele está sozinho, não tem mãe, não tem irmão, só tem pai. Então, se alguma desgraça acontecer com Benjamim, né, eu prefiro a morte, eu prefiro levar os meus cabelos grisalhos para a sepultura. E assim foi que Jacó definiu aquela conversa. E assim foi que Jacó definiu aquela conversa. Ele não iria deixar de maneira nenhuma levarem Benjamim até a presença daquele homem. Pois se algo acontecesse com Benjamim, ele preferiria levar seus cabelos grisalhos para a sepultura. E isto foi a decisão de Jacó, e é claro que mais para frente nós vamos ver que outros fatos, outras ocorrências, outras questões virão para que Benjamim, para que Jacó deixe Benjamim seguir com os 9 irmãos até o Egito. Outros acontecimentos, outras coisas acontecerão para Jacó mudar de ideia. Então é preciso que aconteçam as coisas, que aconteçam os problemas, no caso, para que as pessoas possam mudar de ideia e evoluir, que às vezes a pessoa fica muito presa ali naquele mundinho dela, naquela sua zona de conforto, né? E é por isso que as coisas do universo não acontecem na vida das pessoas, porque elas não mudam. Enquanto você não mudar, você vai sempre viver a mesma vida. Se você não muda, a vida também não muda. Perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje. Já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Amanhã retornaremos com a leitura e a sequência da vida, da história de José. José do Egito, você vai ver que muitas coisas vão mudar, principalmente na cabeça, no pensamento de Jacó. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E se você ficou até o final aqui do nosso vídeo, meu muito obrigado. Que Deus te dê vida plena com muita sabedoria, riqueza e prosperidade. Nosso objetivo é estarmos aqui amanhã com mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de sabedoria, riqueza, vida plena, paz de espírito, alegria, saúde, ou seja, tudo que é de bom, porque a nossa vida é muito boa. Valeu, meu muito obrigado e até amanhã.